Bom, chegamos à nossa quinta aula e a gente vai falar um pouco mais sobre as questões da nossa vida social, da sociedade. Na última aula a gente falou que o mal ele pode atuar no ser humano quando ele entrega o seu pensar ao mundo externo, quando ele perde a sua capacidade de criar pensamentos por si mesmo. Nessa aula eu quero começar com uma reflexão sobre a nossa vida social. E eu quero trazer as características da sociedade de hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade onde se faz presente a hostilidade, a competição, a reatividade, a comparação e a insegurança. Essas características são muito presentes na nossa vida social. Eu acho que dentre todas as características que eu falei, a principal é a reatividade. E por que nós estamos no estado de reatividade? Hoje em dia, os indivíduos eles estão muito voltados para uma autoafirmação instintiva. Guarda esse termo, autoafirmação instintiva. E agora a gente vai voltar lá para a nossa aula sobre os 4 membros e lembrar da alma da sensação. A alma da sensação é a simpatia e a antipatia. E nós, hoje em dia, estamos presos na alma da sensação, por isso estamos com o nosso estado de reatividade sempre ligado. A reatividade, ela causa uma incapacidade no pensamento, porque eu sempre estou automaticamente reagindo ao conhecimento, pensando eu concordo ou eu não concordo, eu gosto dessa ideia ou eu não gosto dessa ideia. O que acontece quando a gente fica num estado de reatividade? A gente perde a nossa capacidade de observar a vida como um fenômeno. Então, ao invés de eu me colocar disponível para observar aquele fenômeno e compreender ele com o meu pensamento, eu reajo a ele de acordo com os meus instintos. E no caso do ser humano, os instintos, eles são baseados nas questões do inconsciente. Nos animais, os instintos eles têm muito a ver com a programação genética de cada espécie. No caso dos seres humanos, nós temos um inconsciente atuando. O Jung vai falar que a gente tem um inconsciente coletivo, mas os instintos no ser humano eles não são tão determinantes e tão simples. Os instintos, eles muitas vezes têm a ver com a nossa história de vida e com as experiências que a gente viveu no passado. Então, é muito importante a gente compreender essa questão de como somos uma humanidade vivendo à base de instintos. E aí, talvez isso seja uma coisa forte que eu vou falar, nós estamos muito mais animais do que seres humanos. E aí, o que acontece? Como que a gente pode mudar isso? E aí eu quero trazer um outro fenômeno que a gente está vivendo, que é o boom do autoconhecimento. Isso é muito interessante porque isso é muito característico da alma da consciência. Como eu disse, como humanidade, nós estamos vivendo o desenvolvimento da alma da consciência. Então, nós temos uma explosão do autoconhecimento. Se você digitar no Google, você vai encontrar milhares de cursos de autoconhecimento e a espiritualidade também, né? Então, esse boom do autoconhecimento, ele é interessante, mas ele é perigoso, porque tudo no seu extremo é perigoso. Então, o que acontece de perigo diante desse processo do autoconhecimento? É que o autoconhecimento em si, ele não causa transformação social, porque o autoconhecimento, ele é uma coisa passiva. Eu conheço a mim mesmo, e eu começo a identificar processos na minha vida que tem a ver com a minha descoberta de conhecer a mim mesmo,
mas muitas vezes o autoconhecimento ele pode ir por um caminho da vaidade, por um caminho do orgulho de quem eu sou e por um caminho de orgulhar-se por ser uma pessoa que se autoconhece. E aí o tiro sai pela culatra. Então, o que eu quero dizer aqui é que o autoconhecimento é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma vida social saudável. Primeiro passo para a gente entender, opa, eu estou em um estado reativo, eu preciso entender por que eu estou nesse estado reativo e o que causa a minha reatividade. Isso tem muito a ver com as perguntas do autoconhecimento. Existem muitas outras perguntas, eu estou trazendo para o tema que a gente está falando aqui. Então, Ana, qual que é o processo? A questão é que nós temos um segundo passo e que o autoconhecimento sempre precisa vir acompanhado da autoeducação, porque a autoeducação é um processo ativo. Então, se a gente não faz um trabalho de autoconhecimento junto com um trabalho de autoeducação, o meu autoconhecimento ele não vai atuar na vida social e até vai me levar para um lugar onde eu me acho melhor que o outro porque eu trabalho o meu autoconhecimento e eu vou julgar o outro que não trabalha o autoconhecimento. Aí a gente vai ficar na mesma da reatividade, da dualidade e da comparação por simpatias e antipatias. Então, o autoconhecimento precisa da autoeducação. Aqui nesse curso nós fazemos o quê? Autoeducação. Você não pode sair desse... Você não pode, né? Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Mas a questão aqui é sair desse curso com ações práticas para o seu desenvolvimento, para que esse desenvolvimento atue na sociedade. Isso pode ser no seu trabalho, na sua família, nas suas relações amorosas. Então, o seu autoconhecimento ele precisa atuar na vida social através da autoeducação. E aí é uma questão interessante porque a autoeducação ela é um pouco mais desafiadora, porque ela é ativa. Então você vai precisar mudar hábitos. E a mudança do hábito demanda tempo e dedicação. O autoconhecimento, eu posso ler um livro e ter um insight. Putz, é isso. Mas então esse insight ele vai virar qual hábito? Ele vai mudar qual hábito que não está sendo bom para mim? Esse insight, eu vou conseguir aplicar ele no meu dia a dia? Por exemplo, eu posso me pensar uma pessoa mal-humorada quando eu tô com fome. Então eu saio dando patada em todo mundo. Então a partir do meu autoconhecimento eu percebo, putz, sou uma pessoa reativa quando eu tô com fome. Então em vez de eu expressar essa reatividade quando eu tô com fome, eu posso, opa, estou com fome, vou ficar brava. Olha, quando eu tô com fome, eu fico brava. Então eu vou ali no cantinho dar uma respirada e vou achar alguma coisa para eu comer. Eu tô dando um exemplo muito simples, mas essa é para entender essa questão da educação. Eu estou me educando. Eu não fico mais reativo quando eu tô com fome. Eu compreendo isso através do autoconhecimento e a minha autoeducação, que faz a disciplina de eu mudar a minha postura. Então, o que isso tem a ver com a vida social? Imagine se todo mundo assumisse a própria autoeducação e assumisse a responsabilidade de lidar com a própria reatividade e educar a própria reatividade. E entender da onde vem essa reatividade e essas questões mais profundas do instinto, né? Imagine se todos nós decidíssemos olhar para o nosso instinto não como um protagonista da nossa vida, mas entender que ele tem uma função. O instinto, ele teve uma função no desenvolvimento da humanidade, mas será que ele precisa ter essa função tão central numa sociedade que tem inteligência artificial? Então são essas as questões que nós precisamos levantar quando a gente vai olhar para a vida social. A vida social, ela só vai melhorar o dia que cada individualidade se responsabilizar pela própria autoeducação. Então, nessa aula, eu quis trazer essa visão, já começar a trazer a visão de soluções para o desenvolvimento de uma vida social mais saudável e mais sustentável. Bom, essa foi a nossa quinta aula, onde a gente falou um pouco sobre a vida social
e também o processo de autoeducação. Então aqui a gente pode ver que a vida social está diretamente ligada com a vida individual e a vida individual está diretamente ligada com a vida social, são duas coisas que se alimentam. E aí eu queria terminar essa aula com uma frase do Steiner que fala exatamente o que a gente falou nessa aula. Essa frase é a seguinte: não posso esperar que algo mude lá fora na vida social se eu mesmo não me puser em movimento. Até a próxima aula.